Meu povo, aqui é o Paulo, zootecnista do canal AgroWorld. Depois de 5 horas caminhando atrás dos javalis, encontrei muitos vestígios, como sempre, mas estou muito cansado. Eu parei aqui, vi esse tronco caído embaixo de uma árvore, uma sombrinha. Resolvi parar para bater um papo com vocês. Gente, é o seguinte, algumas pessoas comentaram até com indignação que a gente caça por prazer e que não tem nada a ver, que o javali é um animal como outro qualquer e não deveria ser caçado. Bem, a gente denomina caça, mas na verdade o que nós fazemos é um trabalho filantrópico, né? Nós fazemos o controle e o manejo do javali, que é um animal que não é da fauna silvestre brasileira, quiçá da fauna americana. Ele foi um animal trazido da Ásia e da África para ser criado no Uruguai, e de lá ele fugiu dos criatórios e subiu para toda a América. Aqui no Brasil nós temos problemas seríssimos com ele, porque além de trazer zoonoses, como a própria doença do rato, a leptospirose, ele também acomete várias outras doenças. Inclusive nós sabemos que de pessoas que capturaram o javali no mato e levaram para criar junto com os porcos no chiqueiro, e os porcos morreram todos, porque eles têm muita doença, né? E o porco, mesmo sendo o porco caipira, ele não tem imunidade contra as doenças do javali. Então são vários e vários fatores. Eu fiz essa playlist controle e manejo de javali, que eu gostaria muito que vocês acompanhassem, porque nós vamos dar várias e várias informações sobre a praga que é o javali e os prejuízos que eles causam em todo o território brasileiro. Nós temos notícias em praticamente todos os estados brasileiros com acometimento de aparecimentos de javalis que causam muitos prejuízos. Aqui, por exemplo, a plantação de cana, cerca de 1.000 hectares de cana, e vocês não têm noção. Eu vou mostrar o quanto eles já estão dando em cima do javali. Eu tenho voado com drones, feito bastantes filmagens, e vou fazer um documentário bem completo sobre isso. O javali, ele é um animal que ele fuça muito, então além de prejudicar nascentes, ele prejudica a mata mesmo, porque ele tem lugar aqui que na mata, no cerrado, que eles derrubaram árvores, gente. Eles derrubaram buriti, pezão enorme de buriti, sei lá, provavelmente buriti de mais de 20 anos, e eles derrubaram o pé e secaram completamente o brejo, o alagado, aonde essas vegetações originalmente estavam instaladas. Então não é só um problema para o agronegócio, ele causa muitos prejuízos, principalmente para o pequeno produtor. Você imagina, um grande produtor aí de 1.000 hectares, se o javali detonar lá, prejudicar 5%, né? Então seriam 50 hectares de mata, de mata não, de plantação, né? É um prejuízo considerável. Mas você imagina o pequeno,
que tem só 10 hectares de milho, 10 hectares de cana ou de qualquer outra plantação para subsistência, e chega um bando aí de 30 javalis dentre adultos e filhotes e acaba com essa plantação dele. Imaginem isso. Aliás, não é nem para imaginar não, isso é fato, é o que acontece. Eu já estive em plantação aí de menos de 10 hectares que do dia para a noite eles simplesmente acabaram com a lavoura. E o produtor, coitado, ele fica desesperado porque ele necessita daquilo ali para fornecer alimento para o gado, né? Na época da seca, para fazer a silagem e tal. E o javali, ele não só ele derruba o pé do milho, rói um pouquinho a espiga e parte para o outro pé. E então parece que passou um trator ali com a grade, né, na plantação toda. Então, gente, antes de vocês criticarem, aqui nós estamos num ambiente totalmente democrático já democrático, onde o canal procura informar sobre vários assuntos. Hoje nós estamos falando do manejo de javali, mas nós vamos abordar vários assuntos. E obviamente que nós estamos suscetíveis a críticas, e isso é normal, é só lutar, né? Entendo, mas a gente tem que procurar se informar, porque não estamos aqui caçando a bel prazer animais que a gente vê e vai matando, não é nada disso. Como eu falei no começo do vídeo, é um trabalho filantrópico mesmo. Nós estamos fazendo o controle populacional desses animais que são uma praga, né? Eles são como ratos, sim, e muito maiores, né? Aqui nós temos notícias aí de animais de cerca de 200 quilos. Você imagina um animal de 200 quilos numa plantação de milho? Ele destrói tudo. E é perigoso. Ele tem dentes que parecem navalhas, existem. Eu não vou mostrar aqui porque são cenas fortes, mas se vocês procurarem aí, dá uma digitada em algum canal de busca e procurem acidentes com javali, ataque de javali. Vocês vão ver coisas horrorosas, gente que morreu, gente que eles mataram e comeram toda a pessoa, entendeu? É isso, é um trabalho, não é fácil. Eu estou aqui nessa propriedade onde eu tenho autorização, né, do proprietário, assinado em cartório, para que eu ande por toda a propriedade com armamentos, armas de fogo, totalmente legalizadas sobre as últimas portarias, ou seja, além do investimento que nós fazemos para fazer esse controle, tem o esforço mesmo, né? Eu estou aqui há 5 dias já fazendo o manejo. No começo a gente tem só que rastrear, achar onde eles estão indo. Já topei com eles em várias situações. Aqui tem vários bandos, tá? Nós estamos falando de uma fazenda de pouco mais de 1000 hectares. Eu calculo que tem pelo menos uns 300 javalis aqui dentro da propriedade. Então o estrago que eles estão fazendo é muito grande, né? Então nós estamos fazendo o rastreamento deles para poder ir controlando através de armadilhas, de abate, e baixando essa população aí, porque é demais. Você imagina um animal que pare 3 vezes por ano, cerca de 8, 9 filhotes, e sobrevivem praticamente todos
cerca de 80% chega à vida adulta, naturalmente. Então, uma fêmea adulta por ano coloca mais de 20 indivíduos na natureza. Entendeu? Beleza? Dê seu like, comente, tire suas dúvidas. Vou fazer questão de responder um por um, para que a gente vá interagindo aí e vocês possam se inteirar o máximo possível sobre esse assunto que é gravíssimo e pode afetar sim a segurança alimentar da população brasileira. Não é fácil, não é fácil. Abraço, se inscreva no nosso canal, dê seu like, comente. Estamos fazendo isso aqui por vocês, para deixar todo mundo informado dessa situação gravíssima. Grande abraço.